Olá pessoal, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo de volta ao nosso módulo aqui, 30 minutos diários, aprovação PGE. Hoje, nesse nosso encontro, trataremos do tema Sistema de Precedentes, sob a ótica do direito processual civil. Vamos lá? Como de costume, você sabe, nosso material aí está à sua disposição, está na descrição desse vídeo. Peço licença aqui para compartilhá-lo, para a gente então dar início ao nosso estudo do tema Sistema de Precedentes. Vamos nessa? Veja bem, pessoal, vamos começar aqui com um breve histórico, dessa aproximação entre o sistema da Civil Law e o sistema da Common Law. Pensa comigo, pessoal, o direito brasileiro, tenho certeza, todas e todos sabem, tem uma tradição jurídica, uma tradição romano-germânica, a tradição jurídica da chamada Civil Law, onde prepondera o direito legislado. A fonte primária do direito é o ordenamento jurídico, em que a gente faz uma subsunção dos casos concretos de litígio às normas jurídicas, às regras e aos princípios. Paralelamente, a gente tem um sistema ou uma família do direito anglo-saxônica, da chamada Common Law, onde ela tem uma diretriz diferente da nossa, dado que regida pela chamada doutrina dos precedentes, em que a fonte principal do direito são os precedentes, seguindo-se aquela máxima conhecida por muitos do stare decisis, ou stare decisis et quieta non movere, que significa o quê, pessoal? Respeitem-se as coisas decididas, e não mexa naquilo que já está estabelecido. Mantenha-se a decisão e não moleste aquilo que já foi decidido acerca daquele tema. De forma que as decisões dos tribunais vinculam os julgamentos futuros que tratem de questões análogas, não é isso? Sobre a doutrina do stare decisis, é como lembra o professor Alexandre Freitas Câmara, que essa doutrina estipula que, uma vez que um tribunal tenha decidido uma questão legal, os casos subsequentes que apresentem fatos semelhantes devem ser decididos de maneira consentânea com a decisão anterior. Fato é que o nosso direito vem cada vez mais se aproximando dessa família, desse sistema da Common Law. Como põe aqui para vocês, essa aproximação do nosso sistema de Civil Law com um sistema de Common Law que vem acontecendo já de longa data. Mas foi especialmente aqui num recorte histórico mais recente, a partir de 2004, que a gente percebe que o nosso sistema passa a sinalizar de uma forma mais aberta do que nunca que era preciso fortalecer essa doutrina de precedentes no nosso cenário. E isso pôde ser notado especialmente a partir da celebração, lá em 2004, do conhecido primeiro Pacto Republicano de Estado, firmado entre os três poderes e que tinha, entre outros objetivos, o aprimoramento da atividade jurisdicional. E esse pacto, celebrado em 2004, ele rendeu como fruto a Emenda 45. A Emenda 45 de 2004, chamada de Reforma do Judiciário, e que, entre inúmeras mudanças, duas merecem destaque aqui para o nosso contexto. A primeira delas foi a ampliação que se deu à força vinculante de decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Vejam, o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição, deixando mais claro que nunca, que essas decisões produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante. Mas não só isso, principalmente com a criação, por essa emenda 45, das chamadas súmulas vinculantes, que todas e todos tão bem conhecem, lá do artigo 103A, que é uma manifestação muito inequívoca dessa nossa aproximação, agora, com essa envergadura inconstitucional, essa envergadura constitucional da aproximação do sistema de precedentes. A Constituição deixando claro, de forma absolutamente clara, essa intenção que nós temos de aproximar, a partir deste momento, mais do que nunca, do sistema da Common Law, da doutrina de precedentes. E qual era o pano de fundo? Quais eram os propósitos visados
com essa inclinação. Agora, como disse, mais clara do que nunca, né, e em nível constitucional ao sistema da common law. Certamente, compõe esse pano de fundo a ideia da duração razoável do processo, que também sofreu aqui uma introdução lá no artigo 5º, inciso 78, pela própria emenda 45, e também, e talvez especialmente como pano de fundo dessa inclinação, dessa aproximação, o combate à chamada dispersão jurisprudencial, né? Alguns chamam de jurisprudência lotérica, né? Que temos no nosso país, onde causas que às vezes versam sobre as mesmas questões fáticas e jurídicas são resolvidas de forma diferente. E em virtude dessa busca por um combate à dispersão jurisprudencial, a ideia da common law casa muito bem com essa tendência, com esse objetivo, né? Especialmente para trazer segurança jurídica e isonomia. Então, uma ideia de previsibilidade de comportamentos e também uma ideia de proteção, de garantia ao princípio isonômico, especialmente no contexto das demandas repetitivas, esses chamados litígios seriais, né? De forma a se dispensar, pela aplicação de um sistema de precedentes, um tratamento igual a situações que se revelem ali no essencial semelhantes. E aí chega onde eu queria. O CPC 2015, que efetivamente consolida esse chamado sistema de precedentes. Consolida essa evolução ou essa tendência, né? Ele acaba enriquecendo essa discussão e criando efetivamente um sistema que disciplina a formação, que disciplina a aplicação desses precedentes ou desses padrões decisórios, né? E muito semelhante ao que acontece na doutrina de precedentes, no sistema de common law. Vejam, é como lembra aqui a doutrina, destacando que, considerada a forma de estruturação do direito jurisprudencial no CPC 2015, não há dúvida sobre a intenção do legislador em estipular a prioridade de certos padrões decisórios, e com isso, a inércia age em favor da manutenção do estado de coisas, algo aqui bem ligado àquela situação do stare decisis. Não é isso? Muito bem. Feita essa introdução, pessoal, compreendida essa aproximação cada vez mais clara do nosso sistema, que é um sistema híbrido, né? Ele não é mais puramente civil law e muito menos puramente de common law, eu queria agora apresentar para vocês aquilo que eu chamo de alguns conceitos essenciais do sistema de precedentes. Muito embora ainda haja uma divergência doutrinária acerca desses conceitos, vou trazer aqui algumas impressões de conceitos que trazem aqui alguns conteúdos que vão te ajudar em provas objetivas e provas discursivas, como temos visto aí na atualidade. Quais são esses conceitos pelos quais eu pretendo, claro, objetivamente, passar aqui com vocês? Pus aqui um top 10, né? Vejam, vou ter que ser objetivo, porque nós temos aqui os 30 minutos, não é isso? Para tratar de precedente, tanto vinculante quanto persuasivo, jurisprudência, súmula, ratio decidendi, obiter dictum, distinguishing, overruling, overriding, tanto o difuso quanto o concentrado, signaling, o anticipatory overruling e a chamada transformation. Conceitos, inclusive, vistos em provas recentes, provas discursivas também, como a prova do Ministério Público de Minas Gerais, que no último ano cobrou diversos desses conceitos, e a gente tem percebido também em inúmeras questões de prova objetiva a utilização desses termos, né? Cada vez mais populares no ambiente processual. Vamos nessa? Então, precedente, nosso primeiro conceito essencial aqui do sistema de precedentes. O precedente é uma decisão, pessoal. É uma decisão da qual eu posso extrair um elemento normativo, da qual eu posso extrair uma tese que potencialmente sirva de base para julgamento de casos futuros e análogos, né? É uma decisão que, como muitos dizem, ela carrega uma força preditiva, né? Porque ela orienta julgamentos de casos futuros, né? É como destaca aqui o professor Lucas Macedo, que precedentes sob o ponto de vista prático são decisões anteriores.
decisões anteriores que servem como ponto de partida ou modelo para decisões subsequentes, possuindo um aspecto racional na medida em que só pode ser aplicado quando, naturalmente, haja casos análogos. Eu parto de um caso específico para a criação de uma norma geral, né? É um raciocínio indutivo, portanto. Todo precedente, Gustavo, é uma decisão judicial, certo? Certo. Todo precedente é uma decisão judicial. Mas será que toda decisão judicial pode ser considerada um precedente? Muitos defendem que não, né? Porque temos, por exemplo, decisões que simplesmente aplicam, reproduzem um texto de lei, ou mesmo decisões que se valem de precedentes como razão de decidir, como fundamento, né? E aí, dessa forma, essas decisões não criam uma tese, né? Eu não posso extrair um elemento normativo a ser utilizado em casos futuros e análogos. Elas não criam uma norma generalizável, né, que sirva de base para o julgamento dessas questões futuras. Mas, sem dúvida alguma, todo precedente é uma decisão, mas nem toda decisão pode ser considerada um precedente. Dito isso, vale lembrar, né, que nós temos então aquela divisão de precedentes vinculantes e persuasivos. Começando aqui pela ideia do precedente vinculante, também chamado de obrigatório ou qualificado. O que é esse precedente? Você já sabe, tenho certeza, é aquele do qual eu posso extrair uma determinada regra jurídica, uma tese, não é assim? A ser necessária e obrigatoriamente utilizada, observada em julgamentos futuros, né? Que envolvam, claro, aquela mesma questão. Esses precedentes vinculantes a gente pode extrair de alguns dos incisos do artigo 927, né? Como aqui, por exemplo, ó, vejam, os juízes e os tribunais observarão, inciso 1, as decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, nenhuma novidade, vimos que isso vem desde 2004, né? Com a emenda 45. Outro precedente vinculante, cuidado, né? O acórdão em IRDR, IAC e recursos repetitivos. Incidente de assunção de competência, o IAC, incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, e o acórdão de julgamento de recursos excepcionais repetitivos. A propósito, esses três aqui, né, IAC, IRDR e recursos repetitivos, formam o que muitos chamam de um microsistema de formação concentrada de precedentes vinculantes, né? Porque são mecanismos criados com uma função muito específica, uma função primordial, que é a de criar precedentes vinculantes. Né? Porque da resolução do IAC, do IRDR e do julgamento dos recursos repetitivos, nasce um precedente judicial com esse caráter obrigatório. Ok? E para fechar, ainda no 927, também como precedente vinculante, inciso 5, a orientação do plenário ou do órgão especial dos tribunais. Ok? Então, esses aqui, os precedentes, segundo essa corrente que acompanho sobre a definição de precedente, esses três aqui do 927 seriam os precedentes de natureza obrigatória, os qualificados, os vinculantes. Ok? Muito bem. Um cuidado, pessoal, porque na formação desses precedentes vinculantes, a gente percebe que, historicamente, há dois sistemas para que isso ocorra, e isso às vezes vem sendo explorado. Eu coloco assim para vocês: formação de precedentes vinculantes e os sistemas de causa piloto e de procedimento modelo. Você tem, historicamente, dois sistemas de formação de precedentes vinculantes: causa piloto e procedimento modelo. Qual que é o que é cada um e qual a gente tem seguido. Quando a gente fala no sistema de causa piloto para formação de precedente vinculante, pessoal, a gente está falando daquelas situações em que um tribunal ele seleciona um caso, olha só, um piloto, né, um paradigma para julgar. E no exame desse caso concreto, a gente fixa a tese, o precedente a ser seguido nos demais casos, né? É o modelo que tem sido aplicado de forma geral aqui no nosso sistema, né? Como ocorre, por exemplo, no julgamento de recursos repetitivos, como ocorre, por exemplo, no caso do julgamento do incidente de assunção de competência, em que se julga um caso
e do julgamento do caso fixa-se a tese. O procedimento modelo, né, ou alguns falam causa modelo por sua vez, ele não exige a existência prévia de uma causa a ser decidida, né? Nesse tipo de procedimento, nesse tipo de sistema, o procedimento modelo, instaura-se uma demanda, instaura-se um incidente apenas para elaborar uma tese, né? Apenas para examinar uma tese e então formar aquele precedente acerca daquela questão jurídica, né? Então percebam que não há aqui necessidade de um caso concreto, mas sim a instauração de um procedimento próprio apenas com esse objetivo, apenas para exame da tese ou daquela questão jurídica que vai, por fim, formar o precedente. Tá claro? Então são sistemas distintos para a formação de precedentes vinculantes. Mas se esses são precedentes vinculantes, temos também, como já antecipei, os chamados precedentes meramente persuasivos ou argumentativos, né? São aqueles que não estão no rol dos precedentes vinculantes, né? E como você imagina, por isso mesmo, não obrigam os demais órgãos, né? Eles não determinam o sentido do julgamento de casos futuros. Eles podem ser apontados como razões de fundamentação, como argumento para a fundamentação de certas decisões, né? É como lembra aqui o professor Fred Didier. O precedente persuasivo é o indício de uma solução racional e socialmente adequada. Nenhum magistrado está obrigado a segui-lo. Se o segue, é por estar convencido de sua correção. Então, não é decisão do Supremo em controle concentrado, não é decisão proveniente daquele microsistema de formação de precedentes vinculantes, IAC, IRDR, recursos repetitivos, e também não é decisão do Pleno ou da Corte Especial de algum órgão, né? Veja um exemplo de precedente meramente persuasivo. Uma decisão aqui isolada, uma decisão da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, em que ele destaca que é possível ao devedor poupar valores sobre a regra da impenhorabilidade até 40 salários mínimos, não apenas aqueles que estejam em cadernetas de poupança, como diz o artigo 833, mas também até 40 salários em conta corrente, fundos de investimento, papel moeda e assim sucessivamente. É um precedente? É, mas não é de caráter vinculante, é meramente persuasivo ou argumentativo. Ok? Muito bem. Seguindo, agora é a jurisprudência, né? Esse nosso próximo conceito essencial. A jurisprudência é o conjunto de precedentes, né? Num determinado sentido, sobre uma determinada questão de direito, né? A ideia da jurisprudência traz consigo um alto grau de indeterminação, né? Porque até mesmo numericamente é difícil identificar o que é uma jurisprudência, né? A gente fala que é um conjunto de decisões. Por isso que sempre no singular, né? A jurisprudência acerca de um tema. Ou seja, o conjunto de precedentes acerca de um tema. Parece-me ainda pior quando a própria legislação, muitas vezes, usa a expressão jurisprudência dominante, né? O que é uma jurisprudência dominante, né? Quem fez essa análise empírica, quantitativa, estatística para definir que determinada jurisprudência, enquanto conjunto de precedentes, é a dominante, né, num tribunal? Traz uma carga de subjetividade, convenhamos, a ideia de jurisprudência, né? De abstratividade. Justamente em virtude desse alto grau de indeterminação desse conceito, né, é que a gente, reitero, critica, né, entende como perigoso quando a lei acaba utilizando, né, como parâmetro a ideia da jurisprudência ou mesmo jurisprudência dominante, como faz, por exemplo, aqui o próprio CPC. Vejam, no artigo 1035, parágrafo 3º, quando diz que há presunção de repercussão geral no RE, quando o recurso ou o acórdão contrariar jurisprudência dominante, né, do Supremo Tribunal Federal. Ou até mesmo a própria Constituição, né, nessa novidade quentíssima aí da relevância da questão federal infraconstitucional, que agora lá no artigo 105, parágrafo 3º, como um filtro de admissibilidade para os recursos especiais, também traz como presunção de relevância hipóteses em que acórdão
contrarie jurisprudência dominante do STJ. Mais uma vez, né, fica aqui sobre esse conceito, essas críticas. Muito bem, precedente, jurisprudência e agora a súmula, que seria melhor dizermos súmula da jurisprudência, né? Por quê? Porque a súmula é um enunciado normativo que eu posso extrair da jurisprudência, que por sua vez, né, é formada acerca de um determinado tema por aquele conjunto de precedentes. A gente fala enunciado de súmula da jurisprudência, por quê? Porque a súmula vem para sintetizar a jurisprudência, né? E ela também pode ser classificada, segundo alguns, como vinculantes e meramente persuasivas. A gente encontra naquele mesmo artigo 927 algumas súmulas que têm esse caráter vinculante. Vejam, quando o 927, no inciso 2, faz menção às súmulas vinculantes propriamente ditas, aquelas lá de 2004, lembram? Mas que também, a partir do Código de 2015, atribui força vinculante às súmulas de forma geral do STF e súmulas de forma geral do STJ em matéria constitucional e infraconstitucional, respectivamente, né? Só um cuidado, né? Como a súmula é uma síntese da jurisprudência, né? Não são propriamente as súmulas que obrigam, que vinculam, né? Mas aqueles precedentes subjacentes que estão por trás das súmulas, né? Por isso que é super importante para a gente editar e aplicar corretamente uma súmula, né? Buscar os casos que lhe deram origem, né? Fazer um estudo daqueles precedentes para que a gente possa fazer uma devida colação com aquele caso concreto, né? A súmula não pode ser vista como uma regra geral, uma regra abstrata, né? Mas uma regra que tem que ser intimamente ligada aos precedentes que, repito, lhe deram origem, né? Isso é super importante a gente sempre fazer esse destaque, ainda que nessa análise aqui não tão adensada como estamos buscando fazer. Tranquilo? Sigamos para a ratio decidendi, também chamada de holding, né? A ratio decidendi é o chamado fundamento determinante de um padrão decisório, né? Se você pega um precedente vinculante, a ratio é o núcleo desse precedente, né? Núcleo não no sentido de dispositivo do precedente, mas núcleo como aquilo que indica qual é a tese firmada, né? Qual é a correta interpretação de uma determinada questão jurídica à luz do entendimento daquele tribunal, né? A ratio é a norma que eu extraio daquela fundamentação e que pode servir de base para o julgamento de casos futuros, né? É como lembra aqui o professor Marinoni, a ratio é o que a corte afirma como interpretação correta da lei. A palavra mais importante para mim é essa, ó. A ratio é a tese jurídica ou interpretação da norma que está consagrada na decisão. É aquela regra que, se eu tirar, o caso será decidido de outra forma. O núcleo do precedente. E é a ratio que vincula. Lembre-se sempre disso, né? É essa tese que é o elemento vinculante a servir de paradigma para casos futuros. Seguindo, obter dictum. Obter dictum, ou no plural, né? Obter dicta. Um obter dictum ou mais obter dicta. Quando eu penso num obter dictum, né, se esse aqui é um precedente e aqui como seu núcleo eu tenho a ratio decidendi, né, o obter dictum são deliberações marginais, né, a latere, como se costuma dizer, feitas aqui pelos julgadores, né, que não dizem respeito àquela questão principal que está sendo debatida e que vai ser decidida, né, ao núcleo daquela controvérsia. São os chamados argumentos de passagem, né? São simples impressões, opiniões, muitas vezes, do julgador, né, acerca de um tema conexo àquele que se está decidindo, né, mas algo que é dispensável para a resolução daquela questão central, né? Daí a ideia obter dictum, dito para ser morto, né? Justamente por ter essa conotação de deliberações marginais, simples impressões ou mesmo opiniões dos julgadores acerca de algum tema conexo que não está sendo decidido naquele momento, mas pelo qual estão passando. Aqui nas palavras da doutrina, o obter dictum é uma colocação ou opinião jurídica adicional
paralela e dispensável para fundamentação e conclusão, né? Ou ainda, o exemplo mais visível de um obter dictum é quando o tribunal, de forma gratuita, sugere como resolveria uma questão conexa ou relacionada com a questão dos autos, mas que no momento não está resolvendo, né? Claro, justamente por não compor essa questão principal, esse núcleo a ratio, o obter dictum não tem força vinculante, né? Justamente, repito, porque não compõe esse núcleo da questão decidida. Pode ser um argumento de persuasão? Pode, mas não pode ser utilizado como um elemento vinculante. Ok? Muito bem. Seguindo, distinguishing. Distinguishing método e distinguishing resultado. Distinguishing método, né? É quando a gente fala dessa técnica por meio da qual faz-se um confronto, né, entre o caso concreto que está sendo analisado e aquele precedente, aquela súmula que eu pretendo aplicar ao caso, né? Então, a ideia de distinguishing método é uma técnica de confronto, por meio da qual pode-se chegar à conclusão, olha o distinguishing resultado, em vista desse confronto, que aquele precedente não se aplica ao meu caso concreto, em vista ali da existência, né, de alguma particularidade que vai diferenciar o caso do precedente. Distinguishing é uma forma, portanto, de se afastar a aplicação de um precedente, de uma súmula, de uma jurisprudência que está sendo ali invocada para um determinado caso, né? O Fórum Permanente dos Processualistas Civis, sobre o tema, a propósito, fala, né, que o precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou o tribunal, olha quem está aqui, distinguir o caso sob julgamento, demonstrando fundamentadamente tratar-se de uma situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor, então, uma solução jurídica distinta. Essa é a ideia do distinguishing, método e resultado, ok? Seguindo, vamos agora falar sobre overruling e overriding. Overruling é uma técnica, né, por meio da qual eu vou buscar afastar a aplicação de um padrão decisório, então está seguindo a mesma lógica da distinguishing, né? Só que aqui, sob a alegação de que aquela orientação firmada no precedente, na súmula, já se encontra totalmente superada, né? Essa superação que pode ocorrer em vista de uma alteração superveniente da legislação, ou mesmo por uma orientação do tribunal, né, uma nova orientação do tribunal, decorrente de alterações sociais, econômicas, políticas, né? É a ideia do overruling, de superação de uma tese. O overriding é muito parecido, né? Só que o overriding costuma ser utilizado quando a gente está diante de uma superação parcial. Overruling é uma superação total do padrão, overriding uma superação parcial. E essa ideia aqui, Gustavo? Overruling difuso e concentrado. Simples. Overruling difuso é aquele feito em qualquer processo que, chegando ao tribunal, permita a superação do precedente. Enquanto o overruling concentrado, ele se dá por um procedimento próprio, um procedimento autônomo, com o objetivo específico de rever um padrão decisório. Isso pode acontecer, por exemplo, né? Olha só, na lei que regulamenta súmulas vinculantes, o procedimento específico do artigo 3º, que fala da legitimação para propor a edição, a revisão ou cancelamento de súmula vinculante. Ou seja, haverá uma superação, um overruling, só que por um procedimento próprio, né? Um procedimento autônomo com esse objetivo. Então é um overruling concentrado. Ou mesmo, lá no artigo 986, quando o CPC fala sobre revisão de tese firmada em IRDR. Lembrando que ele será feito pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento, enfim, mas por um procedimento próprio para tanto. Então, um overruling concentrado. Ok? Caminhando para o fim, o que seria esse signaling, Gustavo? Vamos lá. Pessoal, em certas situações, os tribunais, antes mesmo de proceder à superação formal de um precedente, né, fazer o overruling ou overriding,
eles começam a sinalizar, olha a ideia de signaling, a sinalizar uma mudança de entendimento. E a esse prenúncio de mudança, né, de ruptura, dá-se o nome de signaling, ok? Essa é uma técnica muitas vezes reconhecida como preparatória para a superação, para a revogação de um precedente. Vejam o mesmo Fórum dos Processualistas se referindo a ele, aqui no enunciado 320, quando diz que os tribunais poderão sinalizar aos jurisdicionados sobre a possibilidade de mudança de entendimento, com eventual superação ou criação de exceções ao precedente para casos futuros. E bastante cuidado com o elo que eu vou estabelecer agora. Que elo é esse? Pessoal, ocorre que, diante dessa sinalização feita pelos tribunais, estando clara uma tendência, né, de que a superação de certo padrão decisório ocorrerá, pode-se ter a aplicação da chamada Anticipatory Overruling. O que é isso? Anticipatory Overruling é uma antecipação da superação, em que, diante da sinalização de um tribunal superior, por exemplo, os órgãos inferiores eles podem deixar de aplicar aquele precedente, mas de uma forma preventiva, antecipação da superação, mesmo sabendo que ainda não houve uma superação formal. Essa é a ideia de antecipação da superação. Vejam, é como lembra aqui a doutrina, que uma hipótese permissiva de superação antecipada, anticipatory overruling, é a ciência pelos tribunais de que a corte está aguardando o melhor momento para a superação do precedente, conforme fora sinalizado, olha o signaling aqui, anteriormente. Assim, a sinalização pelo Tribunal Superior de que a superação está por se realizar é uma hipótese permissiva para a conseguinte superação antecipada, anticipatory overruling, pelos tribunais inferiores. Tá claro? Muito bem. E para fechar, no nosso top 10, aqui dentro do que eu estou tentando resumir em 30 minutos, vou passar só um pouquinho, nosso item final, a chamada transformation. O que é isso? A gente fala na transformação, pessoal, a doutrina da common law costuma se referir a esse fenômeno como uma espécie de superação implícita, uma superação disfarçada, um overruling implícito, disfarçado. O tribunal, por uma razão qualquer, ele diz que está aplicando um precedente, mas, na verdade, ele não está aplicando aquele precedente. Na verdade, ele está produzindo outro precedente, outra norma jurídica. Não há uma sintonia, não há uma identidade aqui entre o que o tribunal afirma que está fazendo e o que ele efetivamente está fazendo. É como lembra aqui, vejam comigo, a doutrina, mais uma vez nos ajudando, que na transformação há uma completa dissociação entre o que o tribunal anuncia e o que efetivamente acontece no plano normativo. Isto é, muito embora a Corte afirme que está aplicando o precedente, ou seja, mantendo sua história institucional, um olhar mais apurado demonstrará que houve uma modificação no plano normativo. É uma superação disfarçada, portanto. Então, o tribunal afirma que está aplicando uma ratio decidendi, quando, na verdade, aplica uma nova ratio, incompatível com a anterior. A ideia da transformação. Muito bem, pessoal. Vejo, o tema do sistema de precedentes, né, é um tema, convenhamos, enciclopédico, né? A gente poderia passar aqui 2, 3 horas discutindo a fundo inúmeros outros pontos, inúmeras outras faces desse tema tão multidimensional, né, tão complexo. Mas, como o nosso propósito aqui é tratar de um tema em 30 minutos, talvez um pouquinho mais, aí chegando aos 35 nesse caso, eu espero pelo menos ter aí apresentado conceitos essenciais para que te ajude passando a partir dessa base teórica, você agora possa então, por conta própria, ou numa outra oportunidade com minha ajuda, alçar voo aí, galgar novas posições acerca do tema.
Espero que tenham gostado. Deixe o seu comentário aqui no vídeo, dizendo o que achou, dando o seu retorno, para que a gente possa sempre melhorar aqui nesse projeto que o Aprovação PGE faz com tanto carinho para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e aguardo todas e todos numa próxima oportunidade. Ok? Abraços. Tchau.